Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e vamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Excel. Atualmente nós estamos aqui na página 113, então posicionem a apostila de vocês aí. Vamos para o primeiro tópico, funções. Nesse tópico nós vamos conhecer algumas funções do Excel, né? Algumas funções de média, maior salário, função se mais à frente. Então nós vamos aqui para a nossa primeira função deste tópico. Uma lista com todas as funções disponíveis no Excel pode ser obtida rapidamente através da caixa de diálogo inserir função. Então nós vamos utilizar essa caixa para fazer aqui um exemplo. A primeira coisa que o exemplo vai pedir aí para vocês, pessoal, é para vocês abrirem a Revolution Confecções. Então eu já vou minimizar aqui, já vou abrir a minha pasta. Em seguida já vou buscar aqui o arquivo Confecções Revolution ou Revolution Confecções, podem salvar ela aí da forma que vocês quiserem. Então aqui, pessoal, já abri, né, a minha pasta de trabalho, já estou na planilha Total Folha, que é a que a apostila pede. Total Folha, selecione a célula A23 e digite maior salário. Então aqui, ó, eu vou selecionar essa célula A23 e vou digitar aqui maior salário. Apertei Enter, prontinho. Agora eles pedem para a gente selecionar A20 a D20 e clicar sobre o pincel de formatação. Então aqui, ó, nós vamos selecionar esse intervalo aqui, ó, A20 até D20, clicar sobre o pincel de formatação, que é essa ferramenta aqui, ó, fica no grupo área de transferência. Nós utilizamos ela no início da apostila. Vamos dar um clique nela. E aqui nós vamos selecionar A23 a D23. Vocês vão clicar, segurar e ir arrastando, ó, até chegar na D23. Chegou aqui, eu solto. E aqui eu já tenho o que eu precisava, que é a formatação do intervalo jogada para outro intervalo. Segure a tecla Shift, pressione a tecla F3. Vocês podem, para a gente poder abrir a caixa e inserir função, vocês podem segurar a tecla Shift e apertar F3, ou simplesmente, pessoal, vocês podem clicar aqui em cima desse FX, ó, esse símbolo aqui em cima, ó, FX. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui na guia Fórmulas e em seguida vocês cliquem sobre essa opção, ó, inserir função. Abre a mesma caixa. Aqui, pessoal, nessa caixa, vocês vão vir nessa opção aqui, ó, ou selecione uma categoria, clicar na seta e escolher mais recente usada. No meu caso aqui já está porque eu utilizei anteriormente. Então nessa opção aqui nós vamos escolher máximo. Escolham a opção máximo e escolham OK. Mas antes disso, pessoal, vocês vão clicar na D23, ok? Selecionem aqui primeiro a célula D23, que é onde vai ficar o nosso valor. Cliquem novamente e aí seleciona máximo e dá OK. E aí a gente vai fazer isso. Pessoal, aqui o que a gente vai fazer com essa fórmula? Nós vamos descobrir o maior valor dentro de um intervalo. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar todos os salários e o Excel vai mostrar para a gente qual é o maior. Então eu vou clicar aqui na Skink, ó, que é essa setinha para cima, e vou selecionar da B8 até a B19, que são os salários. Clicar novamente na Skink e apertar o botão OK. E aí, pessoal, aqui embaixo já tem um resultado, R$ 23.190,86 centavos, que é o salário da Yasmin Catarina Beltrão. Ela é o maior salário do intervalo que a gente selecionou. Então, dessa forma, eu consigo obter o maior valor dentro de um intervalo. Vamos mudar um pouco? Vamos apagar esse resultado. Vamos manter aqui a célula D23 selecionada e vamos voltar na caixa. Vou manter isso aqui do jeito que está, vou dar apenas um OK. E aqui, pessoal, em vez de eu selecionar os salários, eu vou selecionar aqui o FGTS. Ó. Vou selecionar todos os FGTS, exceto o total. O total a gente ignora. E aí vou dar um OK aqui, pessoal. O maior FGTS é, consequentemente, o da Yasmin, porque ela contém um melhor salário. Então aqui eu já vou dar um delete. Vou voltar aqui para os salários. Vou deixar do jeito que a apostila pede. Selecionar todos os salários, Skink novamente e OK. Então é isso, pessoal. Essa fórmula, vocês já entenderam a função dela. Caso vocês tenham dúvida, podem me procurar aí. Condição se.
Pessoal, resumindo, a função se retorna um valor se uma condição especificada for avaliada como verdadeira e outro valor se for como falso. Não, pessoal, na fórmula não vai aparecer só verdadeiro ou falso. A gente pode personalizar a mensagem que vocês vão utilizar aí no caso. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Primeiro, eu vou abrir a Revolution, vou pegar esse gráfico aqui, ó, e vou arrastar ele aqui para baixo. Ó. Só clicar em cima dele aqui, ó, e arrastar ele para baixo, para ele não interferir. Pessoal, vamos supor que a empresa precise fazer um reajuste salarial para as pessoas que a média salarial dos 12 meses for menor que R$1.000. Ou seja, eu vou pegar esse valor aqui, ó, vou dividir ele por 12 e se essa média for menor que R$1.000, vai aparecer uma mensagem para mim dizendo que precisa de um reajuste. Se essa média for maior que R$1.000, vai aparecer uma mensagem para mim de não reajusta salário. Tudo isso de maneira automática. Então, nós vamos montar a função se para ela fazer isso para a gente. Vocês vão entender o que essa função vai fazer. A apostila, pessoal, ela vai pedir para vocês clicarem na célula J8. Eu vou usar a grade que eu criei anteriormente, que está aqui na H8. Vocês podem usar que vocês bem entenderem aí, não tem problema. Podem usar a J8, podem usar a I8, não importa. Eu vou estar clicando aqui na H8 e vou colocar o sinal de igual. Igual, se, e vou abrir um parênteses. E aqui, pessoal, começa a sintaxe da minha função, que é o passo que eu vou realizar para eu obter um resultado. Teste lógico. O que é o teste lógico? Se B8, que é esse valor, dividido por 12, for menor que 1.000, então vai ser esses símbolos aqui que eu vou usar, ó. Se B8 dividido por 12 for menor que 1.000, então eu vou usar o ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou colocar reajusta salário. Vou fechar as aspas, vou colocar ponto e vírgula mais uma vez. E agora vamos para o valor se for ao contrário, se for maior que 1.000. Vou abrir aspas novamente e vou colocar não reajusta salário. Fecho mais uma vez as aspas e vou fechar mais uma vez os parênteses. Então é essa fórmula aqui que eu vou usar, pessoal. Terminei isso aqui, aperto Enter. Reajusta salário. Por quê? Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 12, dá abaixo de 1.000. Vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir a calculadora. Vou colocar aqui 10.485,23 centavos. Dividido por 12. Dá 873,76 centavos. Então, reajusta salário. Abaixo de 1.000 reajusta. Agora eu vou fazer o auto-preenchimento para os outros salários. E aí, pessoal, aqui ele vai me dar a resposta do que vai precisar de reajuste e o que não vai precisar de reajuste. Tornando essa análise bem mais fácil. Então, dessa forma aqui, eu tenho o que vai reajustar e o que não vai reajustar. Terminei isso aqui, eu posso selecionar aqui as duas células, ó, a H8 e a I8, e eu posso mesclar e centralizar elas, para ficar melhor esteticamente. Então, vou fazer isso para todas aqui. Aí, pessoal, terminei. Se vocês quiserem selecionar tudo, colocar em negrito, podem fazer também. Coloquem uma cor diferente para diferenciar. Não tem nenhum problema não. Aí vão deixar dessa forma. Arquivo, salvar para salvar as alterações. Vamos para a próxima parte. Qual a finalidade da função se, o exercício final? A função se retorna valores em verdadeiro ou falso. Essa é a resposta ideal para a pergunta. Contando células. Pessoal, nesse exercício aqui, nós vamos utilizar algumas funções de média.
né? Eu vou ler para vocês o enunciado para vocês poderem entender. Nós vamos criar aqui uma fórmula de análise super necessária em uma empresa. Vamos supor que na loja trabalhem vários vendedores. Nesta loja há 4 veículos para 7 vendedores e a empresa não tem condições de fornecer a cada vendedor um veículo para visitar seus clientes. O critério a ser utilizado para beneficiar os vendedores com um veículo é calculado em um prazo de 7 dias, quem gastou menos combustível. Mas, diante disso, vem a pergunta: como calcular uma média justa, já que os vendedores não vão usar os veículos todos os dias? Se for calculada uma média simples, ou seja, apenas dividido por 7 dias, poderão ser cometidas injustiças, pois se um vendedor usou o veículo 5 vezes, pode ser que o outro tenha usado o veículo 3 vezes. Então nós vamos fazer um cálculo, pessoal, para descobrir quem gastou mais e quem gastou menos. Então aqui, o que a gente vai fazer? Vocês vão digitar essa planilha, vão criar uma nova pasta de trabalho e vão digitar essa planilha aqui. No meu caso aqui, eu já digitei ela, a minha está aqui. Então, se você ainda não tem essa planilha, eu imagino que não, pausa o vídeo, digita ela aí seguindo o material e depois solta play de novo para a gente poder continuar. No meu caso aqui, como eu já tenho, já vou dar sequência direto. Na célula J6, na coluna média semanal, digite a seguinte fórmula. Essa fórmula aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Vou clicar aqui na célula J6 e colocar igual média. Aqui eu já vou abrir um parênteses. Aqui, pessoal, eu vou precisar só de um intervalo, que é o intervalo C6, do dia 2 de maio, até I6, que foi o dia 11 de maio. Ou seja, esse funcionário Paulo Sérgio, ele utilizou o carro em 4 dias da semana e o restante ficou em branco. Então, esses dias em branco não vai ter numeração para eles. Ele vai fazer a média baseado só nos dias que ele utilizou o veículo. Então, eu terminei aqui, fechei parênteses e apertei Enter. O resultado vai ser 9,905, né? A média dele, a média de litros que ele gastou. Então aqui, ó, vou puxar para baixo, fazer o auto-preenchimento. E baseado nessas médias aqui, eu já sei quem gastou mais e eu já sei quem gastou menos. Podem observar aqui que a funcionária que mais gastou foi a Viviane Silva, 10,625. E o que menos gastou, pessoal, foi a Kelly Priscila, que gastou 9,17. Mentira, foi aqui em cima, 8,905. Paulo Sérgio, justamente ele. Ela ficou em segundo, Roberto Rezende em terceiro, Ana Paula em quarto e Cristiano Souza em quinto. Ou seja, a Viviane Silva foi a que mais gastou e o Paulo Sérgio o que menos gastou. Agora, pessoal, nós vamos formatar esse intervalo. Nós vamos selecionar aqui a célula J6 até a célula J11. Selecionar aqui, ó. Vocês vão estar clicando na guia página inicial e no grupo de botões números, vocês vão clicar na setinha formato de número e escolher essa opção aqui, a segunda opção. Então aqui os números vão ficar dessa forma. Aqui, terminando essa parte, cliquem na guia arquivo, salvar, procurar. Agora, pessoal, a apostila, ela não sugere que vocês salvem essa planilha agora, essa pasta de trabalho agora. Mas eu, como medida de segurança, peço que vocês salvem essa pasta. Então aqui, ó, salvar como, procurar, área de trabalho. Abram a pasta de vocês, a minha chama-se Virtual Excel. Desde o início do curso eu estou trabalhando com essa pastinha, eu vou abrir ela. Escolham a pasta de vocês aí. Aqui em nome do arquivo eu vou colocar médias virtual. No seu caso aí, coloca médias e o seu primeiro nome. Então aqui eu vou clicar em salvar. Prontinho, já está salva. Agora nós vamos para a parte do cálculo com horas e datas, né? Vamos agora trabalhar com o cálculo de horas entre planilhas, uma outra opção bastante útil oferecida pelo Excel. Para isso vamos fazer mais uma planilha. Então aqui, pessoal, ele já pede uma nova pasta e uma nova planilha automaticamente. Então aqui vocês vão criar uma nova pasta e vão digitar essa nova planilha. Eu já tenho essa planilha também, eu já digitei ela aqui, já até formatei ela. Então
pausem o vídeo e digitem a planilha de vocês. No 2, ele pede para a gente clicar na célula D7 e colocar C7 menos B7. Então aqui ó, é igual C7 menos B7. E apertar o Enter, que é a hora final menos a hora de início. E aí o resultado vai ser o total de horas que esse cara vai trabalhar, né? Então, 1 hora e 20, o total de horas extras que ele trabalhou. Ele deveria ter parado, ele começou 18 horas, parou 19h20. Então, ele trabalhou 1 hora e 20 como extra. Aqui eu vou clicar, segurar e fazer o auto-preenchimento, né? E aqui já tenho os outros resultados. Aí, pessoal, aqui ele vai pedir para a gente, como exercício aqui no passo 4, para criar 5 cópias da planilha, para equivaler aos 5 dias da semana, de segunda a sexta, e uma de total. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão clicar aqui embaixo, ó, com o botão direito em cima da planilha 1 e escolher aqui mover ou copiar. Vocês vão escolher essa opção, mover para o final, vão marcar criar uma cópia e vão clicar em OK. Aí aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar em cima da planilha 1, segurar a tecla Ctrl e clicar em cima da outra planilha, a cópia. Com elas duas selecionadas, cliquem com o botão direito em cima do mouse, em cima da planilha, botão direito do mouse, escolham mover ou copiar. Aí vocês vão marcar aqui mover para o final, criar uma cópia e aqui vocês vão clicar em OK. E aí vocês vão ter mais duas planilhas. Agora, nós precisamos de mais duas, que são 5 planilhas para os dias da semana e uma planilha para os totais. Então aqui eu vou selecionar uma e vou selecionar a outra, a penúltima e a última. Selecionei as duas usando a tecla Ctrl, botão direito do mouse, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia e OK. Então aqui agora eu tenho as 6 planilhas. A planilha 1 eu vou renomear ela para segunda-feira. E assim vou colocar até sexta-feira. A última planilha, total de horas extras, pessoal. Terminei aqui, apertei Enter. Tenho aqui todas as minhas planilhas prontas. Fiz isso, pessoal. Agora nós vamos calcular o total semanal de horas extras que cada funcionário trabalhou, baseado nessas horas aqui. A diferença é que esse total ele vai vir nessa planilha aqui, ó, só nessa planilha. As outras vamos manter os valores normais. Aqui para vocês verem um exemplo. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Vocês vão estar clicando em cima da planilha total de horas extras. Aqui, ó, vocês vão clicar na célula D7 e vão digitar o sinal de igual. Colocou o sinal de igual, nós vamos lá em segunda-feira, vamos clicar em segunda-feira. Vamos clicar na quantidade de horas extras que esse primeiro funcionário trabalhou, que é 1 hora e 20. Vamos clicar em cima da célula D7. Vamos colocar o sinal de mais. Vamos clicar na terça-feira, vamos clicar novamente lá na D7, mais quarta-feira, D7, mais quinta-feira, D7, mais sexta-feira, D7. Não vou colocar o sinal de mais. Apertei a tecla Enter e aqui eu tenho 6 horas e 40 minutos, a quantidade de horas extras semanais desse funcionário. Aí, como eu tenho o recurso do auto-preenchimento, não preciso fazer nas outras. É só eu puxar aqui a setinha do auto-preenchimento para baixo, que aí ele vai autocompletar para mim. Terminei isso aqui, arquivo, salvar como, procurar, vou lá na minha pastinha na área de trabalho, lá Virtual Excel, e aí, pessoal, a apostila ela pede que a gente salve como horas extras. Então aqui, ó, no nome do arquivo eu vou colocar horas extras.
Vou colocar virtual para diferenciar, se caso tiver alguma outra. No seu caso aí, podem colocar o primeiro nome de vocês. E aí eu clico aqui em salvar. Ótimo. Feche sua pasta de trabalho. Então, pessoal, tanto a médias quanto a horas extras, vocês podem fechar elas depois que vocês salvarem. Arquivo, fechar. Horas extras, arquivo, fechar. Exemplo 2. Em uma nova pasta de trabalho, digite os dados a seguir, que agora nós vamos trabalhar com as datas, né? Anteriormente trabalhamos com horas, agora vamos para as datas, né? Vocês vão digitar isso aqui em uma nova pasta. Eu, no meu caso, já digitei aqui, ó. Já tenho aqui o arquivo digitado. No caso de vocês aí, pausem o vídeo e digitem. Na célula C6, digite a fórmula. Dias 360, A6 até B6. Então, vamos colocar aqui, é nessa célula, C6, igual, dias 360, abram parênteses e coloquem A6 e B6. Fecha parênteses e aperta Enter. Não deu certo aqui, faltou alguma coisa na minha fórmula. A6 e B6. Ah, é o ponto e vírgula. Eu errei no ponto e vírgula, pessoal. Vou apagar esses 2 pontos e vou colocar um ponto e vírgula. É a data inicial e a data final. Como eu não coloquei o ponto e vírgula, eu só selecionei o intervalo. Então, o ponto e vírgula vai dividir por argumento. Se eu chegar aqui, por exemplo, e simplesmente selecionar, eu estou trabalhando só com datas iniciais. Mas o Excel, ele quer que eu trabalhe com a inicial e com a final. Então, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, data final, que seria essa daqui. Então, aqui, pessoal, eu vou apertar Enter e agora vai aparecer 60 dias, que é a quantidade de dias que eu tenho da data inicial até a data final, que é dia 1/11 de 2019 para o dia 31/12 de 2019. Essa daqui, pessoal, essa pasta de trabalho não tem necessidade de salvá-la, tá? Então, aqui, só clique em arquivo, escolham fechar, não precisa salvar. E vamos aqui para a próxima parte. Porcentagem, validação de células e macros, né? Então, aqui nesses exercícios abaixo agora, nós vamos trabalhar com essas 3 partes aqui da planilha, né? Vamos usar 3 recursos diferentes na planilha. O primeiro, cálculo de porcentagem, né? Os mais básicos a gente aprendeu lá no início, agora nós vamos aprender outros métodos de porcentagem. Vamos calcular agora, em uma nova planilha, os dados referentes a uma loja de móveis e eletrodomésticos, que possui todos os itens em estoque, com preços definidos de custo e também de venda. Com base nesses preços, custo e venda, vamos calcular a margem de lucro de cada produto. Então aqui, ó, crie uma nova pasta de trabalho e digite a sua planilha de modo que fique como na ilustração a seguir. Então, digitem a planilha de vocês, eu já digitei a minha aqui. Então, pausem o vídeo aí e digitem. Clique com o mouse na célula E5 e digite a fórmula B5 menos C5. Então, aqui, ó, E5 igual, aí eu vou colocar B5 menos C5, que é o que? É o valor da venda menos o valor do lucro, do custo, na verdade, para a gente poder obter o lucro. Então aqui, ó, apertando Enter, eu vou ter R$150, que é o que? A diferença do valor de um valor para o outro, né? Vou vender ele por 850 e paguei 700 nele, então eu vou ter R$150 de lucro. Vou puxar aqui o auto-preenchimento para eu poder obter dos outros produtos. O único produto que eu não tenho lucro é o aspirador de pó. Por quê? Me custou 150, estou revendendo ele por 150. Vamos retornar na planilha. Na célula F5, digite a fórmula igual E5 dividido por C5. Então aqui, ó,
Vou clicar na F5 e vou colocar assim, igual E5 dividido por C5, que seria o lucro dividido pelo custo, para a gente ter uma margem. Então vai ser isso aqui. A princípio, se acalmem que nós vamos mudar para o formato de porcentagem, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aí aqui, pessoal, vou fazer o auto-preenchimento até a F12. Vão ser todos esses valores aqui. Esta fórmula se refere à seguinte síntese: valor da margem de lucro dividido pelo preço do custo. Copiar a fórmula, né? Nós já copiamos. 6. Faça uma soma dos valores de B5 a B12. Aí, pessoal, aqui nós vamos fazer a soma. Selecionem o intervalo, cliquem aqui na setinha do botão autossoma do grupo edição e escolham a opção de soma. Aí aqui, pessoal, nós vamos fazer para custo, quantidade de estoque e lucro. Aqui vamos selecionar tudo também, né, todos os valores. Vamos fazer soma aqui, vamos fazer soma aqui também na quantidade de estoque e no lucro também. Para a margem, pessoal, nós não vamos fazer soma. Para a margem nós vamos precisar fazer média e colocar tudo em porcentagem antes, né? Então aqui, ó, vou selecionar tudo até onde vai o total aqui, ó, vou selecionar. Vou clicar aqui na setinha formato de número e escolher porcentagem. E aí agora, pessoal, eu vou tirar da seleção, vou selecionar da F5 até a F12, vou clicar na setinha do autossoma e ao invés de escolher soma eu vou escolher média. E aí eu tenho a minha média aqui. Salve o exercício na sua pasta que está localizada no alunos com o nome de custo. Né? Você não tem o alunos aí no seu computador, então salve na pasta que você criou aí na área de trabalho ou em documentos. A minha aqui está na área de trabalho. Então, arquivo, salvar como, procurar, área de trabalho. Vou abrir a pasta virtual Excel. E aqui eu vou estar colocando custo. Pronto. Salvar. Já salvei aqui a minha pasta de trabalho. Vamos para o próximo recurso, validação. O recurso da validação é utilizado para restringir a entrada de dados na planilha, através da definição de valores que serão considerados válidos. Entradas fora dos padrões definidos não serão aceitos, evitando que usuários desavisados incluam informações indevidas na planilha. Isso aqui, pessoal, a gente vai restringir a entrada de dados, de determinados dados em uma planilha. Por exemplo, vamos supor que eu tenha produtos em uma empresa e todos os meus produtos estão acima de R$500. Eu posso restringir a entrada de dados que sejam abaixo de R$500. Então, se uma pessoa chegar na minha planilha e tentar digitar um valor de R$200, R$300, R$400, ela vai rejeitar os valores. É isso que a gente vai fazer agora nessa fórmula. Vamos abrir aqui o arquivo custo, né? O meu já está aberto, eu nem cheguei a fechar ele. Selecione o intervalo D5 a D12. D5 a D12, que são o estoque. Aqui, ó. Aí aqui, pessoal, nós vamos lá na guia dados. No grupo ferramentas de dados, nós vamos clicar nessa opção aqui, ó, validação de dados. Escolham essa opção. Vai abrir essa caixinha. E aí, pessoal, nessa caixa, nós vamos clicar aqui na seta da caixa permitir número inteiro. Então aqui, ó, permitir, vamos clicar na seta e escolher essa opção, número inteiro. Na seta da caixa dados é maior do que. Então aqui, ó, vamos clicar nessa seta, está entre, vamos colocar é maior do que e o mínimo nós vamos colocar 10, pessoal. E aí vamos apertar OK. Pronto. Então, pessoal, ele não vai aceitar em quantidade de estoque números menores que 10. Por quê? A empresa só compra
acima de 10 produtos ou 10 produtos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 9 e apertar o Enter, ele vai me dar essa mensagem: este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Então, o 9 não é o mínimo é 10. Então, se eu colocar qualquer número acima de 10, por exemplo, vou mudar aqui a estante para 15, apertar Enter, ele aceita. Agora, se eu colocar, por exemplo, 2, ele já rejeita também. Vou colocar 14 novamente. Então é isso, pessoal. Vamos para outra parte, macros. Macro nada mais é que um comando que a gente grava para o Excel repetir. Vamos supor que tem um exercício aqui que a gente faça muito no Excel. Todos os dias eu tenho que abrir o Excel, eu tenho que digitar determinados dados, são os mesmos dados todo dia. Dá para eu criar um botão, gravar apenas uma vez e depois só apertar nesse botão que ele vai repetir o processo para a gente. Vou mostrar para vocês aqui na prática como é que isso vai funcionar. Vou clicar aqui no botão arquivo, salvar essa planilha e vou fechar ela. Aí, pessoal, essa Revolution aqui também, que ficou aberta, eu vou salvar ela e vou fechar ela também. Pessoal, criando uma macro com um botão de comando. Vamos abrir aqui a pasta de trabalho médias, que está lá na nossa pasta. Essa daqui, ó, médias virtual no meu caso. No seu caso aí, está com o seu nome. Vou abrir ela, essa daqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa adicionar o botão de macros na barra de ferramentas de acesso rápido. Então aqui, ó, eu vou estar clicando na setinha, personalizar, mais comandos. Vou clicar aqui na setinha de escolher comandos em e escolher todos os comandos. Precisamos achar, pessoal, a guia desenvolvedor. Vamos clicar aqui em personalizar a faixa de opções. E aí, pessoal, aqui, ó, se a sua não tiver marcada, você vai marcar ela aqui, ó, desenvolvedor. Apertem o botão OK. E essa guia vai aparecer para a gente aqui, ó. Apareceu essa guia para a gente aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um botão que vai colorir o intervalo de células automaticamente. Então vai ser assim, vou clicar aqui no botão inserir do grupo controles. Vou escolher essa primeira opção aqui, ó, botão controle de formulário. Notem que o ponteiro do mouse vai se transformar nesse mais, ó. Tá bem pequenininho aí, mas acredito que vocês estejam conseguindo ver. Nós vamos desenhar. Para desenhar, vocês vão clicar, segurar e arrastar. O botão ele tem que ser mais ou menos do tamanho de uma célula. Observem aqui a forma que eu vou fazer, ó. Clica, segura e vai arrastando para fazer esse quadradinho, ó. Desse tamanho aqui tá ótimo, pessoal. Soltei, vai abrir essa caixa. Essa caixa, nós vamos colocar aqui o nome da macro como colorir célula. Então eu vou colocar aqui colorir, underline, certo? Porque não pode ter espaço, célula. Dessa forma que tem que ficar. Depois eu clicar aqui em gravar. Aí nessa caixa eu não preciso colocar nada. Vou colocar aqui o OK e vai começar a gravar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Tudo que eu fizer, o Excel vai gravar. Onde eu vou ver se está gravando ou não? Aqui embaixo, ó, no quadradinho, uma macro está sendo gravada. Clique para interromper a gravação. Quando tiver esse quadradinho aqui, pode saber que está em gravação. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar o intervalo A6 até o A11. Vamos clicar aqui na guia página inicial. E no grupo fonte, nós vamos clicar nessa setinha aqui, ó, cor do preenchimento. Vou escolher a cor azul claro. Então é isso. Escolhi a cor azul claro. Eu vou clicar aqui na guia desenvolvedor mais uma vez. No grupo código, eu vou clicar na opção parar gravação. E aí parei a gravação. Já está gravado. Agora eu vou selecionar de novo o intervalo e vou mudar a cor. Vou colocar a cor branca de novo. Pessoal, cliquem no botão. Cliquei no botão, ele automaticamente vai mudar para azul de novo, porque ele gravou que ele precisa repetir esse procedimento. Então, independente da cor que esse botão tiver agora,
laranja, sempre que eu clicar no botão 1, ele vai voltar para a cor de origem, a cor que ele foi gravado. Então, essa é a função da macro, pessoal. Ela vai gravar um caminho. Se vocês gravarem uma macro para ela digitar o nome de vocês em uma determinada célula, depois quando vocês clicarem no botão, ele sempre vai digitar o nome de vocês em uma célula. Caso vocês não tenham entendido a macro, me procurem aí que eu ajudo vocês. Alterando o texto do botão, né? O que vai ser isso aqui, pessoal? Vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima do botão de macro, vão escolher essa opção aqui, ó, editar texto. E aí, o ponto de inserção, pessoal, vocês vão lá para frente, coloquem ele por último no texto, apaguem o conteúdo e digitem colorir célula. Terminou? Apertem Enter. Já deu aqui um nome. Se o botão ficar muito pequeno para o nome, vocês podem puxar ele aqui, ó, através das bolinhas também. Que aí vai aparecer todo o conteúdo. Clica fora, prontinho. Manipulando pastas de trabalho. Exibir várias pastas de trabalho simultaneamente. Pessoal, nós vamos abrir aqui médias e contatos. Nós vamos usar um recurso do Excel onde a gente vai conseguir exibir duas pastas de trabalho em uma tela só. Antes disso, eu vou ensinar vocês a salvarem uma planilha com macro, que é diferente de salvar uma planilha comum. Para salvar a planilha com macro, vocês vão clicar aqui em arquivo, salvar como e procurar. Aqui eu já estou dentro da minha pasta. Se vocês não tiverem na pasta de vocês, abram ela aí. Para salvar a planilha com macro, vocês têm que clicar aqui em tipo, ó, nessa caixinha, e escolher essa opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E aí depois, se vocês fizerem isso, é só clicar em salvar. Aí assim ela está salva. Se não salvar dessa forma, a macro vai sumir, ela vai ser apagada. E aí depois, quando vocês abrirem, já não vai ter mais. Agora vamos para o próximo exercício. Médias já está aberto, falta só eu abrir contatos. Então vou lá na minha pasta, vou abrir aqui contatos. Pessoal, guia exibir. Grupo, janela, opção organizar tudo. E aí vai perguntar se é lado a lado, se é na horizontal, se é na vertical, se é em cascata. A apostila pede para deixar lado a lado marcada. Então vamos deixar lado a lado marcado e dar um OK. E aí, pessoal, as duas janelas vão ficar visíveis. E esse é um recurso interessante para quando a gente está trabalhando com duas pastas diferentes. Precisa olhar os dados de uma ou precisa de referências. Então a gente pode usar esse recurso, né? Nessa caixa aqui, a gente pode usar horizontal também, para elas ficarem dessa forma. A gente pode usar vertical, só vertical, que é o padrão, certo? Então escolham da forma que vocês precisarem aí, a forma que atender melhor vocês. E para fechar a pasta de trabalho, arquivo, fechar. Esse eu já ensinei para vocês. Esse aqui é a mesma coisa, arquivo, fechar também. O Excel continua aberto. Congelar e descongelar painéis. Certifique-se de que horas extras esteja aberto. Esse congelar painéis, o pessoal costuma não entender direito, né, a função desse recurso. Mas eu vou ensinar para vocês aqui agora. Eu vou abrir aqui horas extras. Pessoal, vamos supor que eu esteja trabalhando com uma planilha muito grande. Eu estou aqui trabalhando com uma planilha gigantesca. Sei lá, ela chega a ter 200 linhas. Mas eu preciso olhar dados lá da linha 6, por exemplo. Preciso olhar os dados dessa planilha aqui, mas eu estou lá na linha 100. Toda hora eu ia ter que ficar subindo lá em cima para poder visualizar os dados. Com congelar painéis eu não vou precisar fazer isso. Eu vou fixar esse pedaço aqui na tela, só o pedaço que eu olho na tela, e aí eu vou poder descer lá embaixo e ele vai continuar fixo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que eu queira fixar essa planilha aqui, ó, esses dados aqui na tela, para eu poder descer lá no 100 e continuar visível aqui. Porque se eu descer aqui, ó, vai sumir. Então aqui, pessoal, eu vou clicar aqui na célula que faz a interseção de linha e coluna no limite dos dados. Esse quadrado aqui é a célula E10. Cliquei aqui. Cliquei aqui na guia exibir, vou selecionar congelar painéis e vou selecionar essa opção aqui, ó, congelar painéis.
Notem, pessoal, que vai abrir uma linha para mim aqui, ó, na horizontal e uma na vertical. Uma horizontal e uma vertical. Aqui, pessoal, isso aqui está congelado. Ou seja, eu vou descer lá na linha 100 agora, ó. Tô descendo. Já estou na 49. Na 50. Podem observar que continua fixo para mim. Ele não está sumindo, ó. Então aqui eu consigo trabalhar com os dados, né, da linha 9, do intervalo da linha 9 aqui, na linha 100. E aí fica congelado para mim. Tanto de maneira vertical quanto de maneira horizontal. Se eu for para outras colunas, continua fixo. Então, esse é o recurso congelar painéis. Ele serve para isso. Vou clicar novamente, descongelar painéis. Aí volta ao normal. Próximo tópico, protegendo planilhas. Vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito grande, né? Esse vídeo já ficou muito grande, né? Mas como são os vídeos finais, né, é bom que vocês pratiquem os exercícios. Façam os exemplos, façam os exercícios, tirem dúvidas comigo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.